Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 19 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. E hoje nós estamos recebendo aqui com a gente o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma. Pastor apóstolo Alexandre, bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes ligadão na nossa 93. Também está com a gente o pastor Marco Antônio Ferreira, da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias. Salve, pastor Marco Antônio. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas da mesa. Também com a gente a menina da mesa, Tânia Pereira, que é educadora religiosa. E Tânia, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, JR. Bom dia a todos, bom dia para todos vocês. Eu vou ouvir. E encerrando aí o nosso timaço, pastor Silfarney, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Fala, pastor Silfarney, bom dia, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, debatedores amigos, bom dia, queridos ouvintes. Benção puríssima, já estamos juntos, minha gente. Esta é a 93 FM, este é o debate. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O ouvinte mandou um e-mail, gente, é um negócio impressionante, né? Tudo na vida é ouvir a história inteira, né? Você pega a frase pela metade, sabe aquele negócio do bonde andando, né? Então o ouvinte escreveu assim: estou prestes a me casar. Olha que benção, notícia boa. Eu até achei que ela estava mandando pra gente aqui um convite, não foi isso que eu achei ontem? Achei que estava mandando um convite, vai ser uma festa, ainda vai ter uma festinha depois. Mas aí o que ela conta? Reencontrei um amor do passado. Ei, minha gente, e não é qualquer ou não, né? Porque é um amor do passado. Desde então perdi o controle das minhas emoções, conta nosso ouvinte. Já estava aí com o casamento marcado. Estava não, está. Estou desesperada sem saber o que fazer. Como discernir se o que sinto em relação a uma decisão da minha vida é engano? Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mas que todas as coisas. Seria então o meu coração me enganando? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Ô pastor Silfarney, eu começo ouvindo o senhor. Que situação, hein? Então, o começo do e-mail da irmã já é bem delicado, quando fala que está prestes a casar e de repente encontrou um amor do passado. Eu queria pontuar duas questões nessa fala inicial. Primeiro, como tá estranha as decisões feitas só por emoções, muitas vezes, né? Casamento, para nós que somos cristãos, é uma decisão indissolúvel, embora estejamos convivendo com a realidade do divórcio cada vez mais constante no ambiente evangélico, mas o nosso padrão é que o casamento é até que a morte separe. Então, uma decisão que até que a morte separe tem que ser uma decisão muito pensada, muito definida. E alguém que presta a se casar, entra em crise quanto à decisão de casar-se ou não, porque encontrou o amor do passado, pontua para uma geração que está tomando decisões demais por impulsos, né? Cristãos que não definem de fato o que vão fazer. E, finalmente, a minha preocupação com os reencontros do passado, comentei com os pastores antes de começar o debate, hoje é uma preocupação dos reencontros virtuais, né? Hoje muita gente está, de repente eu encontrei um amigo meu do passado no Facebook, no Instagram. De repente ninguém encontra ninguém. Se procura pelo nome, sai vasculhando. Então tem muita gente enfrentando problemas nessa área. Acho que a questão virtual é outro complicador.
Então o que eu quero pontuar aqui é que numa geração que é tão movida por paixões e por impulsos quase que inconscientes, uma geração midiática, movida por emoções da mídia, a igreja tem que repensar suas decisões. Até que ponto tomamos decisões só por emoções ou de fato refletimos, julgamos em oração as decisões que temos que tomar. O que é que o senhor pensa sobre esse assunto, apóstolo Alexandre? Esse reencontro, como a nossa ouvinte diz, não parece aqui ser aquele negócio que a pessoa encontrou numa esquina. Pode ter sido aí pelo Facebook, como muitas vezes acontece, o pastor Silfarni pontuou, mas reencontrar é encontrar outra vez, né? É como trazer para perto de novo. E assim, o que a gente vai lendo e tentando entender, né, compreender o que está aqui, o que eu vejo é justamente se esse amor do passado ressuscitou com essa força toda, é porque o do presente está fraco. Ih, rapaz, piorou agora, né? Não é verdade? Para pensar, com uma análise bem assim, fria, porque que amor é esse que está sepultado e volta a viver? Balançou feio, né? Não é verdade? Esse fantasma tá morto, muito vivo, né? Pois é, tá com uma força tremenda, tá vencendo a morte, tá enterrado, já cheirava mal, já via. Outro dia volta com essa força. Esse morto não morreu, né? Pois é, então esse aí é grande, talvez aí cabe uma palavra, talvez não somente para ela, mas talvez pessoas estejam vivendo isso. A questão da ajuda, se ela for do pastor dela, de procurar alguém para compartilhar isso e até reorganizar possivelmente as emoções, porque ele percebe que aqui há um desarranjo, uma desorganização emocional muito grande, né? Vai casar, mas o passado volta com uma força para abalar a estrutura do presente e do futuro. Ô Tânia, em geral as mulheres são mais resolvidas do que os homens. Dizem que o homem demora muito, ele empurra com a barriga, ele fica. Mas diz que quando a mulher resolve mesmo. Você concorda com essa frase? Quando a mulher resolve mesmo? Ou isso aqui é uma pesquisa que não pode ser aferida tecnicamente? E a frase é exatamente por conta disso. Quer dizer, se demonstra toda essa inconstância, pode ser um sinal de que ela não resolveu de fato. Ou seja, o futuro não estava resolvido. Foi quando o futuro não estava resolvido que o passado voltou. É muito filosófico. Hein? Que é isso, hein? Anota aí, Marcela. Muito filosófico, por favor. Vai, Tânia. Bom, eu vou falar por mim, JR. Claro. Se tem pesquisa aí, se fizeram, legal, mas assim, eu penso que eu sou assim, as minhas decisões, às vezes eu demoro um pouco, né? Não sou tão... Eu necessito de argumentos, eu necessito de fatos e não tenho problema nenhum em perguntar o que você acha disso, o que você pensa disso, mas aí quando eu decido... Resolve. Só que eu não resolvo logo, não. Eu acho que tem homens que são mais práticos. É o meu caso. Lá em casa... Não, resolve não quer dizer que executa, mas que resolveu. Já resolvi. Olha, vai ser feito isso. Eu não quer dizer que o que vai ser feito será feito hoje, mas está resolvido. Internamente está uma questão resolvida. É isso? Aí eu concordo. Tudo bem, eu quero ouvir a opinião do pastor Marco Antônio. E aí, pastor? Bom, já foi pontuado aqui algumas questões com relação a amores que são, aqui diz assim, eu reencontrei de que forma, né? Se isso não veio pela internet. A outra questão que foi colocada foi a questão de que essa relação atual ela não está sólida, né? Sólida o suficiente para não ter dúvida. Agora, pelas informações que a gente tem aqui, ela fala aqui 3 frases, né? Perdi o controle das minhas emoções, estou desesperada e não sei o que fazer. Não vejo Deus nessa história, não. Muito pelo contrário. Vamos continuar ouvindo os companheiros sobre esse assunto, lembrando-os que há 40 anos as pessoas também se reencontravam e se reencontravam sem a internet. A internet também não é a culpada de todas as coisas, né? Continua tendo esquina, continua tendo culto, continua tendo reunião familiar, né? Que às vezes reencontra num culto, vai num culto numa igreja, sabe quem que eu encontrei lá? Ainda vai assim, foi de Deus, que né? Eu tava orando na hora, abri o olho, quando eu olhei, quem tava lá? Né? E assim, não tem isso? Eu também acredito que atribuir ao encontro o problema dela é excluir a questão emocional. Porque o que eu vejo aqui dela é a grande questão emocional. Ou seja, isso acontece com os almáticos, né? Tiago vai dizer isso, né? Que o homem de alma dobre
ele é inconstante. Então o que eu estou vendo aqui, talvez o foco para mim maior, é como ela vai administrar as emoções dela, porque hoje é um amor do passado. Amanhã, então, quem vive dessa situação emocional vive nessa montanha-russa. Não é verdade? A questão aí, eu acho que se a gente focar no encontro, a gente deixa de tratar talvez o problema maior dela. Porque se não tivesse encontrado, o problema ainda estaria ali. É isso que você está falando? Com certeza. Só então, faltava a oportunidade. Pois é, a questão aqui é tratar dessas situações emocionais, que são as pessoas governadas pelo emocional. Só fazer um parênteses aqui, porque nós vamos entrar nesse ponto já imediatamente, mas antes disso, para lembrá-los um outro aspecto. Não existem, de fato, situações, não nossas, não é da nossa experiência, tá certo? Eu tô falando assim em tese, gente que a gente conhece, ou histórias que nós já ouvimos, que muitas vezes trabalham exatamente esse aspecto. Existiu uma pessoa muito importante na vida daquela menina, um rapaz importante na vida dela, como uma menina importante na vida daquele rapaz. O tempo passou, eles não namoraram, ou namoraram e romperam, ou casaram e romperam, e o tempo passa, e lá para 30 anos, 40 anos, 20, 15, 10, 5 anos depois, eles se reencontram e acende a chama outra vez. Não tem um negócio desse, ou eu tô lendo muito romance? Não, acontece. Qualquer um está suscetível a isso, né? Eu acho que é por isso que o apóstolo fortaleceu aqui a questão de não ser guiado só por emoções. Emoções fazem parte de nós somos seres emocionais também, temos emoções, não tem como evitar isso. Graças a Deus por elas, inclusive. Agora, o que eu preciso entender é que tem que ser guiado pelo Espírito. Falando para cristãos aqui agora, né? O Espírito tem que nos guiar realmente. Sem emoção guia, você está perdido, porque emoção todos nós sofremos tentações, seduções, lembranças do passado. Nós não morremos, estamos vivos, então a memória existe, a memória não é apagada. Você vai ver alguém, um lugar que você passa, um cheiro, uma música que você ouve, traz recordações. A questão é quem decide, quem governa a sua vida. Isso acontece, a alma ou o espírito, né? Isso acontece em especial quando o presente não está bom? E aí é nessa hora que volta a buscar aí através das emoções o passado, ou mesmo o passado que não aconteceu. Não aconteceu, não houve nada no passado. Só lembrou de alguém, projetou esse alguém que não sabe nem como é que são as coisas de fato, joga pro futuro, acreditando que vai resolver a questão do presente dela, ou dele. É isso? Jeremias 17:9, que está citado aqui. O senhor já vai para a última frase? Não, pera aí, pastor. Vamos caminhando. Nós estamos no passo a passo aqui, exatamente para poder ajudar o entendimento. Mas Deus não se permite ser guiado por emoções. É o ser humano que se permite ser guiado muitas vezes por emoções. Lógico que nós temos emoções, mas nós precisamos trabalhar isso. Eu costumo dizer, se as pessoas que permitem ser guiadas por emoções, ela vai ficar no sal. Porque há momentos de dúvidas na nossa vida. Verdade. Se Deus se guiasse por emoções, o texto de Hebreus que diz que ainda que Esaú tivesse buscado o Senhor com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. Esse texto, a primeira vez que eu li, como? Isso significa que Deus não se deixa levar por lágrimas, não se deixa levar por choro, mas a atitude, ela é fundamental, né? Aí, ainda que hajam emoções, nós temos convicções claras, a partir da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus em nós, que nós vamos ter certeza de que, ainda que nós estejamos desejando alguma coisa, a nossa consciência nos adverte de que aquilo ali não é algo de Deus. Tânia, você destacou a frase: desde então perdi o controle das minhas emoções. Eu entendo, como a gente já está chegando nesse consenso, que a gente precisa buscar aí o dom do Espírito. E aqui faltou aí o domínio próprio. Porque a gente até pode ser confrontado e perder o controle das nossas emoções. Mas nesse caso aqui é tão sério, porque assim, eu até destaquei aqui essa palavrinha reencontrei, que eu acho que é o que mexeu com todo mundo. E aí esse reencontrou, será que ela tentou fugir da aparência do mal? Será que ela lutou porque o apóstolo Paulo diz que a gente vive uma guerra constante, que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu quero esse faço. Então, isso me faz pensar naquilo que você acabou de dizer, que todos nós somos suscetíveis a várias coisas que nos fazem perder a cabeça, talvez todos os dias. E eu aprendi que amar é uma escolha. Eu escolho amar. E eu tenho que pagar esse preço todos os dias. Eu tenho o maior espelho, que é Jesus, que se entregou por nós, e talvez se ele pudesse escolher, ele talvez não escolhesse a morte, mas ele escolheu por amor. Então eu preciso pagar o preço de amar alguém.
Então, assim, se eu não luto diariamente para que o Senhor me abençoe e me dê um domínio próprio e eu não caia em qualquer emoção, porque quando a gente lê que enganoso é o coração, na verdade o coração ele não pensa nada, quem pensa é o cérebro. Então, enganoso é a minha emoção. Eu não posso, de fato, me guiar por emoções. Porque elas podem me prejudicar e muito. Então eu preciso buscar todo dia, eu preciso falar com Deus todo dia, eu preciso pedir para que Deus me embase nessa escolha de amar. Porque não é fácil amar. A gente sabe que não. Eu penso que o amor como sentimento, e tantos outros sentimentos que nós temos, cabe aí a questão volitiva. Eu decidi amar. Que é o que eu vejo aqui na situação. Aqui a inconstabilidade dela, que justamente ela não tomou essa decisão. Pelo que parece, está bem frágil, né, esse relacionamento presente, a tal ponto de algo que aconteceu lá atrás impactar agora. Eu acho que a questão passa por essa decisão dela. Ela decidiu amar esse que ela vai se casar, ou ela está fugindo de alguma outra situação? É por isso que eu quero ampliar de novo essa questão, para falar em tese, assim, de uma geração que está assim, está preocupando demais. Nós somos pastores, pessoas que são movidas só mesmo por impulsos emocionais. Deu vontade, larga o emprego, deu vontade, larga o casamento, porque é uma máxima hoje, né? Eu preciso ser feliz. É um século hedonista. Mas será também aí, custo, né? Vou puxar uma palavra aqui, o seguinte: será que isso não é institucionalização sexual? Ou seja, para ter sexo tem que casar? E aí o jovem então quer experimentar a sexualidade, casa, e aí muitas vezes não se sustenta, porque as informações que às vezes nós estamos passando, né, e aí cabe uma reflexão para nós, é que muitas vezes o jovem tem que se ocupar do seguinte: olha, para ter sexo, não estou dizendo que você tem que fazer fora do casamento, não. O padrão bíblico no casamento, o padrão bíblico é esse. Mas eu acho que o alerta que nós damos... Ele não casa por amor, ele casa para transar. Muitas vezes seria isso. Não foge ao entendimento bíblico. Acho que é interessante. Mas quando eu pontuei a questão desse desejo de ser feliz hoje, está me incomodando muito, é assim, as pessoas estão tomando decisões mais absurdas, cara, pelo desejo de ser feliz. Então, não, eu preciso ser feliz. Ele desiste de um casamento, decide abortar uma criança, ele quis transar, engravidou, e vai, cada um. E esse modelo, que é o modelo do mundo, desse século, a igreja acolheu, o espírito desse século na igreja. As pessoas hoje mudam, não que a pessoa mudar de um ministério para o outro seja o fim do mundo, mas ele muda tão facilmente. Eu não estou feliz aqui, eu não ele concordo. Quer a satisfação das emoções aí dele. Desiste de casamento, desiste de projetos, desiste de ministérios. Assim, eu volto a lembrar aquela frase de C.S. Lewis, que é célebre, né? Não nascemos para ser felizes, nascemos para amar. Então, amor é o sentido da vida, não felicidade. Se a felicidade for o sentido da vida, as emoções guiam e confundem as pessoas, né? Esse amor que está descrito ali em 1 Coríntios fala desse amor que ele se doa, né? Sim. Não visa seus próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece. Então é um amor doador, não um amor que é egoísta, que busca os seus próprios interesses. Então, essa definição de amor, né, e é comum muitas vezes nós escutarmos nos próprios noticiários: eu matei por amor. Não, você matou por egoísmo, né? Então, o amor, ele por si só, ele é doador, né? Agora, eu escolho amar, como a Tânia colocou aqui. Eu escolho amar, é uma decisão, é uma escolha. Então, muitas vezes as nossas decisões, existem momentos de dúvidas, que são uma dúvida com relação a uma profissão, com relação a questões mais importantes na nossa vida, principalmente com a escolha com quem nós vamos viver o resto da nossa vida. Isso é uma escolha muito importante. Não é uma decisão que você vai tomar em poucos minutos, ou em um dia, ou em uma semana. Então, o namoro, ele é espiritual, porque precisa haver um julgo igual, porque os valores do mundo, eles são diretamente opostos aos valores do reino de Deus. O noivado já é ele é emocional, são as afinidades, os vínculos que já são criados, os pactos que são estabelecidos, o selo do compromisso, né, da responsabilidade que se tem. Então, essa menina, ela está aqui: estou prestes a me casar, porque é uma questão ética, moral, que é onde tem princípios do reino de Deus envolvido nisso daí. E por fim, o casamento, ele é carnal, porque os dois se tornam uma só carne, e aí então podem reproduzir. O que está acontecendo hoje são esses valores sendo trocados, inversos, né? Invertidos, aonde na primeira noite, né, no primeiro dia, já começa carnal. Mas aqui, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. E se há dúvida no coração dela, porque Deus não deixa a gente ficar... as decisões que são direcionadas por Deus, elas nos dão paz, elas nos trazem paz. E se ela tá tão mexida assim, eu penso que ela tinha que repensar não só essa situação, como toda a vida dela, porque cada vez que ela tiver prestes a tomar uma decisão importante, ela pode também ter a possibilidade de retroceder em cada uma delas. Então, agora, assim, essa intimidade dela precisa melhorar. Por outro lado, até vejo o pedido de ajuda dela, porque enviar um e-mail para cá é um pedido de ajuda. Por causa disso, Agora, quando vocês tratam essa ausência de constância ou a inconstância como uma marca desse tempo, né? Como uma coisa que caracteriza decisões em todas as áreas, né? O curso, é o trabalho, é o casamento, é a igreja, é a amizade, é prática de esporte, não esporte, gente que se inscreve num curso e não faz, gente que se matricula na academia e não malha, gente que começa uma dieta no segundo dia já parou. Estou citando em termos assim bem amplos para dizer o seguinte, que talvez seja isso, como vocês estão dizendo aqui, uma característica desse tempo que nos influencia. Nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. O quanto essa inconstância, que é uma característica que poderia ser aqui, uma característica desse tempo, ela fere essa área das emoções, das escolhas, de casamento, de noivado, de namoro, assim como também fere a nossa vida espiritual. E aí nós juntamos as duas pontas. Vamos dizer o seguinte, olha, como é que eu vou descobrir a vontade de Deus se eu não busco? Exatamente. Se eu não tenho constância? Então, se você não tem constância, você, entendeu? Então, como é que lida com a inconstância? Pois eu acho que a questão toda é que nós estamos lidando com um Deus espiritual e queremos que ele tenha respostas humanas. Porque é isso que nós estamos vendo esses dias, né? As pessoas não querem ter mais tempo para esperar a resposta de Deus, que é boa, perfeita, agradável, mas tem o seu tempo, certo? É o kairos. As pessoas querem que Deus responda no nível humano, no aqui e agora. E sem contar que, no meu entendimento, as relações estão se tornando plásticas. Nós vemos relações superficiais. A igreja é assim. Antigamente o pastor dava um aperto lá na ovelha, ela ficava. Hoje, vão saindo. As pessoas começaram a ter relações plásticas, superficiais. A religiosidade que está construindo nesse século está preocupante também. Acho que toda vez que no debate aqui, eu sou problemas simples, como esse do dia a dia, eu digo simples, não minimizando a angústia da irmã, digo coisas cotidianas, né? Eu fico pensando que essa é a nossa realidade e nós, como pastores, temos que repensar também o tipo de religiosidade que estamos passando no púlpito. Como você faz a relação plástica, aposto, é isso mesmo. Essa relação com Deus que nós passamos por causa da igreja está muito confusa. No que nós transformamos a igreja? Num ambiente só de entretenimento, de encontro, as pessoas vão, não tá bom aqui, vou para outro lugar. Um dia alguém me falou, o culto hoje não foi bom. Como o culto não foi bom? Não entendo bem se dizer o culto não foi bom. Não é pra, não é pra gente, né? Não, se o culto sou eu que ofereço. Tá confuso, né? A gente criou uma religiosidade. Foi bom, a culpa é sua, né? Exatamente. Não, a sua. É sua do próprio cara que tá dizendo. E se o culto não foi bom, você devia ter oferecido o culto melhor. Mas é uma frase muito usada hoje, o culto não foi bom. Até questão de definir essa questão de amor, e aí cabe também essa responsabilidade das lideranças que são estabelecidas pela igreja, né? Esse quase que ligar o amor ao erotismo, né? Quase que uma constante nesses dias que a gente tem vivido. Verdade. Então essa concepção enganosa gera uma ação enganosa, gera essa inconstância e essa dificuldade. Por exemplo, quando o ouvinte diz, como discernir se o que sinto em relação a uma decisão da minha vida é engano? E aí a gente já entra com um engano. Já vamos também para o texto aqui de Jeremias 17:9, sobre enganoso, ou seja, como é que é uma pessoa enganada? Uma pessoa enganada é que ela achou que era uma coisa e era outra. Você comprou uma coisa achando que era uma coisa, na verdade você recebeu uma outra coisa completamente. Como é que a gente trabalha esse assunto para poder ajustar e ter aí um equilíbrio, ser saudável e identificar muito bem todas essas coisas? Voltamos já, vamos à nossa pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Estamos perguntando se os nossos ouvintes já tomaram alguma decisão com muita certeza, mas depois acabaram descobrindo que era um engano do coração. Impressionante, viu? 84% dos nossos ouvintes por telefone dizem que sim. E no nosso site, 90% deles também. Vou reafirmar aqui, tomou aquela decisão com muita certeza, só que depois descobriu que era um engano do coração. Olha, muita gente contando história, algumas pessoas contam história assim mais longa, não dá tempo da gente ler aqui no Face e tudo mais, porque é uma história muito longa. Mas muita gente contando histórias de que tomou decisão
que tinha certeza, nós já estávamos acostumados com isso, minha gente, não estamos aqui, os pastores aqui à mesa, a pessoa diz que tem que ser a gente mesmo, tem certeza absoluta, não tem a menor dúvida. E aí depois o tempo passa e as coisas complicam, por quê? Porque foi uma decisão fundamentada nas emoções. E estamos vendo aí que muita gente sofre por conta disso, né, Marcelo? Muita gente envolvida nisso aí. Vamos pra promoção? Vamos à promoção, essa de baixo antes, essa de aí. baixo Muito primeiro? bem, vamos nessa aí. Então vamos lá. Sabe que na Semana do Rádio, que é a semana que vem, a 93 FM está preparando aí aquela promoção super especial que de segunda a sexta-feira você virá aqui e vai participar, vai fazer o programa com um dos nossos locutores. Então, você pode fazer aqui o Debate 93 na companhia do JR, na companhia dos debatedores, na minha companhia. Já dissemos aqui nos outros dias que se você quiser, você vai poder dar a sua opinião no debate, também se não quiser é livre, porque o JR deixa não é tudo obrigatório, claro. senão é escravidão. O cara virou escravidão. É possibilitado a ele ou a ela, ouvinte, né, a participar com ele, opinar. Exatamente. Não é? Opinar Se aqui, vai dizer, olha, na minha opinião eu acho isso, nós vamos encorajar. Mas não vamos obrigar. Não vamos obrigar. Só poderá. Você vai sair na nossa foto no Face. Isso vai também. dar pesquisa aqui. Isso aí. Enfim, vai participar. Treina antes, tudo. direitinho. Não vai entrar no ar de susto, que eu não faço isso com ninguém. Não, imagina. Não é isso? É. Ué, faço isso? Não é? Eu tô ensinando não? você. Não, você eu tô ensinando. O ouvinte não. Tá, O ouvinte a gente treina o ouvinte fora do ar, direitinho. Uma dúvida rápida assim que passou. Né? Aí o ouvinte vai poder oferecer aí, participar dando a pesquisa, pode mandar abraço pra alguém no finalzinho. Pode, claro. Muito bem. E tá? tem o almoço e no ainda. Final ainda vai almoçar com o J.R. Vargas. Muito bem. Dizer que ele mais uma galera junto. Eu levo a minha turma. Entendeu? Mas assim. Eu não vou almoçar. O que me foi passado sem é que era Andréia ele. Maier, que é diretora da rádio, por motivos óbvios, ouvinte. Ouvinte, né? Andréia, pessoa queridíssima e vai ser uma companhia agradabilíssima aqui. E a Marcela Bastos tem que estar, porque faz aqui o debate conosco. Por mim, eu levo Luciana também, para estar conosco, evidentemente. Entendeu? Já quis ontem levar o Cid, você já respondeu. Não, entendeu? Então, vai estar no programa dele. Vai ser um privilégio muito grande receber aqui o ouvinte para almoçar com a nossa equipe. Muito simples, então. Vai escrever para promocão@radio93.com.br. Lembrando que daqui a pouco. Não, vamos dar o endereço outra vez. Vamos lá. Lembrando nada. Vamos dar o endereço aí direitinho. Promocão, que é promoção sem cedilho e sem o tio. Isso. @radio93.com.br. Muito bem. E daqui a pouco. Não estou se lembrando nada disso agora. Só dar o e-mail outra vez aí. Não me deixa falar. Eu leio os seus pensamentos. Não, é porque você vai confundir o ouvinte. Vamos lá. Promocão@radio93.com.br. Maravilha. Agora esse aí tá na sua mão. Porque aqui sempre tem promoção e desse mês aí a palavra-chave é o Bolsão Turbinado 93, que diariamente a gente vai dar aí um carrinho. Já mudamos o assunto. É outro assunto. É outra promoção. E a gente tá dando aí diariamente um carrinho com controle remoto, que ele tem rádio, entrada USB e fone de ouvido. Muito bacana o carrinho, sensacional. Só que no final dessa promoção, o seu filho, a gente já tá chegando no final do ano, né, gente? É setembro aí, o seu filho vai poder ganhar uma bolsa integral de estudos para 2015. Lá, essa é uma promoção aí junto com a Facilite, com o Colégio Futuro VIP de Nova Iguaçu. Além de tudo, você vai ganhar material e uniforme do seu filho. Você já sabe como é que funciona a palavra-chave. E eu vou te dar o primeiro versículo de hoje, que está em Marcos 11:19. Marcos 11:19. Fica atento que ao longo da programação você vai ter mais 2 dicas. Lembrando que a versão da Bíblia é Almeida, revista e atualizada. Muito bem, muito obrigado, Marcela Bastos. Você ouvinte continua com a gente aqui na 93 FM. Vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Companheiros, aqui antes da gente entrar de fato aqui de pronto na questão do enganoso, alguns ouvintes, por exemplo, aqui um ouvinte dizendo: JR, com relação ao que foi dito aí sobre Facebook, o que os companheiros aí acham de pessoas já casadas que mantêm no seu Face ex no plural? Entendeu? Não é só ex não, ex com SZ ainda para dizer que tem muita gente. Estou casada há 9 meses e com 2 meses de casada descobri foto da ex do meu esposo no computador dele. Ele disse que não lembrava das fotos. Memória fraca.
Acontece, não acontece, pessoal? Você sabe todas as fotos que tem no banco de imagem lá? Mas nesse caso aqui complicou o lado dele, não é verdade? E aí, o que vocês acham, queridos companheiros? Caso o antivírus passou e pegou, né? O antivírus passou e pegou. E aí? Na verdade, eu creio que a Ah. posição que tem se tomado é a seguinte, né? Será que ele gostaria que fosse ao contrário em relação a ele? Então, acredito De ex que... dela. O ex dela, como é que ele reagiria, né? Jesus resolveu essa questão dessa forma. E eu penso o seguinte, posicionamento, casou, é um novo posicionamento, o que passou é página virada. Senão vai complicar a vida dele, né? E aqui ele está debatendo justamente o problema das Mas se a ex for lá da mesma igreja, for uma amiga de infância... Eu acho que é perigoso isso aí, sabia? Vamos lá, eu tô botando a pilha, você joga disso. Agora vai falar autoridade. Mexeu, hein? Não, sabe por quê? Porque autoridade. senão a gente entra no... Ele não tem nada a ver com isso. Em tese, nós estamos falando. É isso aí. Não, porque eu penso que depende do casal, da maturidade do casal. E porque é muito complicado a gente definir alguma coisa e dizer assim, não pode ter foto de ninguém, não pode ter ninguém no Facebook. Pessoal. É também essa opinião pessoal. A questão É, é porque- A opinião dele é essa. Porque entendeu? assim, eu evito. Aham. Eu falo isso pros meus filhos, né? Evita isso. Não revela essa foto. Já tive que rasgar algumas. Então, assim, vai por mim. Então, assim, é muito relativo. Tem pessoas que incomodam mesmo, porque tem alguns ex muito inconvenientes, Olha né? aí. Diga-se de passagem. É mesmo? Então é melhor você excluir de tudo, de passar por outra rua, evitar, né? A questão a todo aí também, custo. até eu estou me posicionando em relação ao que a vizinhança ouvinte ainda. colocou aí, né? A gente percebe que ela nitidamente não tolera. Né? Ela não gostou, não. Se não tolera, pra que a Bíblia diz que se uma mão escandalizar a outra é melhor cortar. Então acabou o argumento. Não, pois é, Por mas aí amor, ela gente- tem que dizer marido pra que ele amor que dele. quem tá com foto é ele, quem tá com a Então, amiguinha. e Amiguinha assim, ex no eu plural. penso que aquilo que o cara deu a apóstolo lista. falou é isso. A gente tem que fazer o outro se colocar no nosso lugar. Então tá bom, é assim. Então você tá querendo dizer pra mim que eu também posso. Que você também não vai ficar chateado com a possibilidade de eu ter, beleza? Fala, Marco Tudo Antônio. bem? É assim aí. A gente fica incomodado aqui, porque basta a gente seguir os princípios bíblicos, apartai-vos de toda aparência do mal, né? Nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Lógico que precisa haver acordo, a gente não está fechando aqui um pacote, mas são coisas que elas não convêm, não são éticas, não são morais. Outra coisa, a Bíblia também diz que enfrenta o diabo e foge do pecado da mocidade, né? Foge das paixões da mocidade, né? As pessoas invertem a coisa, foge do diabo e quer ficar perto do capeta. Mas, gente, e se for aquilo que o do JR pecado. falou? A pessoa é da mesma igreja, foi Prima. uma coisa... Prima, pra piorar. Não vai Aí, ter. não Primo. vai- Esse aqui é meu primo, tá? Eu sei que você namorou 5 anos com ele. Não, mas ele é meu primo. Eu acho que tem que ter acordo no É minha casal. prima. O casal tem que ter acordo sobre isso, né? O casal tem que porque eu conversar. acho que é muito ter acordo. fraquinho também O que a é- base o que eu do penso- amor que une. Desculpa, perdão. Não, desculpa eu, pode falar. Assim, eu penso que tem que haver um acordo entre o casal, evidentemente, e eu sou a favor de que, no que envolve redes sociais, ninguém tem que ter senha escondida. Eu meu modo de pensar, pelo menos, tá? Já que é opinião própria. Claro. Assim, não tem por que casar um ter a senha escondida do outro, um não tem acesso ao e-mail do outro. Eu sei que tem que haver o conceito de territorialidade, ter um espaço para. Eu gosto muito de futebol, Patrícia não gosta. Ela gosta de ver programa lá de culinária. Eu gosto da vez que a comida fica melhor depois, mas não gosto de ver o programa. Então cada um tem o seu espaço. Agora, senha escondida, e-mail escondido, não cabe. Se você tem acesso ao que o outro Tá vê, pegando, né, pastor? fica mais fácil de negociar. Vocês acham que quando a pessoa guarda foto, ou vamos lá para os mais antigos, né? Que guardam cartas. Então eu não posso entrar nessa. Não, você é muito nova. Telegramas, entendeu? Telegramas, PS, meu pai falava disso, meu pai. e tal, lembra disso? Você lembra bem, eu sei que você lembra bem. Eu era pequenininho, lembro, já te ouvi ministrando. Aí você pega isso. Guardar esse tipo de coisa que muita gente guarda. É dar ocasião para esse tipo de emoção que numa hora de fragilidade
pode se agigantar e destruir a Com gente? certeza, né? Por que essas recordações estão lá? Se falam de um tempo que passou e não vingou, não prosperou. Porque a pessoa hoje pode dizer assim, não, isso pra mim não é nada, isso pra mim é Então, parte joga da minha fora. história. As horas Isso de aqui não tem conflito, valor isso nenhum, aí. pode da minha história, guarda. Estranho. Aí, no dia que tá fragilizado, Vai lá aquele negócio visitar. se verdade. agiganta. Abre o baú. Não é? E sai um gigante dali, toma, é isso? É esse o Com risco? certeza. Corretíssimo. Não tem nem dúvida, a leitura O negócio fantástica. aí, o negócio não é brincadeira não, hein? Vamos aqui pro enganoso aqui, porque o ouvinte de Curicica tá dizendo, eu acho que isso é uma grande cilada. Ela tem que deixar o passado para trás e seguir com seu casamento, o que é de Deus não traz confusão. Mas eu fiquei imaginando aqui se esse ex vai ao casamento. Você já imaginou essa menina lá no altar, de frente pro noivo, o pastor tá conduzindo e diz assim, olhe para a igreja. Quando ela dá uma olhada para a igreja, ela vê uma seta apontando pro sujeito assim, Isso é uma roteiro de seta filme, diabólica, entendeu? E aí ela olha pro sujeito, gente, hein? Você não tá Como é que ela vai pro Você não tá casamento na facilitando, dúvida? né? Você tá com dificultando tanta as dúvida. coisas, hein? Poxa, gente, eu tô... Tá acabando. Hein? Como é que faz? Não, eu Se ela tá com tanta dúvida, ela vai pro casamento, ela tá enganoso. Vamos entrar no enganoso aqui, mas Então. esse enganoso aqui, mas ela não pode estar sendo enganada por ela, pelo coração. Agora, no casamento que ela pretende ter, porque é só quanto ao ex. Eu acho que para entrar Se o coração é coração. Eu acho que para entrar nesse casamento com essa crise que ela colocou aqui, já não Melhor- tem que entrar mesmo. melhor não entrar. Stop, sinal amarelo, na dúvida não ultrapassa. A né? diaria. vamos cuidar, vamos cuidar. Meu ponto de vista, com certeza, para adiar esse casamento. comecei minha palavra falando ela. A consequência, desculpa, a consequência aqui diz assim, ainda não casou, menos mal, né? Mas a questão não é só essa. A questão são as consequências que virão de uma por causa da motivação equivocada que ela tem por achar que está ainda apaixonado por uma pessoa que passou no passado dela. Mas já pensou, Eu pastor, comecei. a pessoa na dúvida, chega pro rapaz e diz, olha, meu amor, eu te amo, tal, blá, 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 né? Mas eu tô na dúvida, porque eu reencontrei o fulano de tal e isso mexeu. Qual é a reação que um homem normal tem? É isso que eu ia falar, a gente só tá falando dela, mas a gente também não tá dizendo do rapaz que tá envolvido nesse casamento, porque tá faltando aqui misericórdia, sabia? Os sentimentos que estão gerando, o sentimento que vai gerar nele, né? O que vai acarretar para ele, pro futuro dele é muito importante, porque ele é um ser humano e ele não merece esse engano, ele não merece uma decisão errada, porque ele também tá eu abrindo creio- mão de um monte de coisa Uma para coisa que eu assumir coloquei esse no início compromisso. dessa conversa foi que ela devia procurar ajuda, pelo que eu posso perceber, de um pastor, de alguém que possa ajudá-la a reorganizar, porque também, se ela não encontra ninguém para ajudá-la, né, como é que ela vai administrar isso? E até realmente pode ser que isso aqui seja uma coisa de momento e que sendo trabalhado, porque quem aqui nunca É o que viveu ele isso? falou, Uma exatamente. crise emocional. Você está dizendo que antes de Agora- falar para o noivo dela, Sim, ela sim. procurar essa Essa ajuda. ajuda, Porque se ela- um aconselhamento. vai Respeitar demais também. E outra coisa, Entendi. e outra que não coisa. vai, que não vai chamar o noivo e depois dizer pra ele, olha, fulano, o gato subiu no telhado. Pois é, JR, porque essa decisão aqui é uma decisão que a gente toma pro resto da vida. E Não é uma decisão qualquer. Então, quando eu falei aqui, talvez eu não tenha colocado isso de forma clara, mas o que a consequência é menor porque ela não está casada ainda. Entendi, né? não, ficou Então claro. ela pode terminar com esse relacionamento, ter um rompimento, ter consequências para esse rapaz, para o noivo dela, mas também ela precisa ver que ela está terminando esse relacionamento por causa de uma outra pessoa que ela encontrou, que talvez Mas se ela de repente for possa ter ajudada, sido não a pastor, pessoa que ela, Mas eu acredito que ela que tem o- sonhado, que está no imaginário dela. A questão que eu estou colocando é justamente Idealizado. isso. Talvez não chegue uma ruptura de noivado, talvez alguém que ajude a estruturar toda isso essa aí. questão Sim, emocional. é possível. Mas Porque a gente percebe nitidamente que ela precisa de ajuda. De ajuda. De ajuda psicológica. Ela precisa reorganizar a grande vida, as senão emoções. aqui agora a gente vai te ensinar, olha, tem que terminar. Não, e eu outra acho- coisa, não, eu Meus penso irmãos, assim, vou Jeremias... dizer pra vocês uma coisa que vocês vão ficar surpresos. Sabe quando é o casamento dela? Sábado que vem. Amanhã. Não sei se você sabe Amanhã. que o dia eu tenho que ter conta Amanhã. aqui. Em um mês. É complicado. Eu quero até então colocar tem outro que ponto procurar importante aqui, ajuda JR. Hoje os casamentos, as cerimônias, o pessoal transformou o casamento em um evento, né? Então hoje são festas caríssimas, 50, 60, 70, vezes 100 mil uma festa de casamento. E o que acontece? Muita gente insiste em casar por causa do investimento.
da festa. Conveniência social, Quer dizer, sabe? né? Que ele, como é que eu vou cancelar esse casamento? Já Alugou paguei o salão. Tá assim, acho que tudo tem que ser repensado, cara, sabe? O casamento é um passo tão sério. Eu penso assim, entendi. é lógico, não vou dizer que tem que desistir do casamento. Concordo com o senhor apóstolo Alexandre, eu entendo. Ainda. Buscar uma ajuda, mas tem que primeiro dar uma trava. Uma ajuda não é o urgente momento. aí, Não, Dá uma urgente. segurada, porque se for preciso desistir, que desista, perca É 50, melhor agora, 30. como disse o eu pastor acho. Marco, do que Do que a posterior. família. Agora, O preço a ser pago depois, nesse igual. papo, então, deixa eu ver se eu entendi. O ideal é dialogar com alguém antes, com um conselheiro, uma conselheira que vai ajudar, não contar inteiramente ou integralmente agora isso pro noivo, porque vai deixar o cara mais na dúvida do que ele estaria. Ao mesmo tempo que, se ela resolver contar, a possibilidade de reações dele são muitas, né? Exato. Uma Porque- delas é dizer, olha, então volta, vai, entendeu? Vai, não peques mais, né? Me larga. E pode acontecer dele dizer o contrário. Pelo amor de Deus, querido, eu te amo, vou cá, vou te ajudar, e não vai, não vem. E isso pode também ser uma marca. Ele pode guardar isso aqui Pode. para poder daqui a 15 anos utilizar várias isso possibilidades, contra. assim, Olha que encrenca é essa aqui. Mas é melhor essa encrenca agora, como disse o pastor Marco, do que posteriormente. Antes agora do que Posso mais falar tarde. Pode, rapidinho? claro. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Assim, ultimamente eu tenho vivido muito esse versículo na minha vida, porque dúvidas a gente tem todos os dias, mas quando a gente se presta a pedir a Deus, a clamar, Ele responde e mostra mesmo, Ele mostra. E é impressionante a forma com que Ele age na nossa vida. A segunda coisa é que eu não sei aqui os presentes aqui, mas o meu pastor, ele faz questão de fazer aconselhamento pré-nupcial. Ele marca alguns encontros com os noivos e ele brinca, ele diz assim, poxa, eu não consegui ainda destruir um casamento. Destruir não, não fazer acontecer nenhum casamento ainda. Fala brincando, né? Mas assim, ele leva muito a sério esses encontros. Ele fala, ó, você quer que eu realize a cerimônia? Então, peraí, a gente tem que ter alguns encontros. Isso acontece, E aí Tânia. Às vezes ele lida acontece com o isso seguinte, e- que a pessoa não fala Tudo tem que falar. pro pastor. Ele fala tá falando conosco. Nós estamos aqui discutindo o Somos assunto neutros, que o ouvinte fala. encaminhou. Mas para falar no ao vivo, por isso está sendo E encorajado. às vezes o Procure lado Mas o eu pastor. creio que o pastor, entendeu? ele, É a ele pessoa, tem não, essa, correto. ele tem essa liberdade de confrontá-los. E é isso mesmo que vocês querem? A partir daqui vai ser assim, assim, assim. E aí a gente repensa Mas algumas até essa coisas. página a pessoa vai, até essa Isso é página a verdade. pessoa vai. Depois é que é essa a possibilidade que está sendo dita aqui, que se abre a oportunidade para chegar depois e falar, olha, pastor, o senhor conversou comigo ontem e ontem eu não estava pronta para dizer para o senhor algumas coisas, a situação é essa. Aí tô abre. sozinha, não Você quero falar perto não dele. pode ficar isso com ela só. Não pode. Isso aí. Pelo amor de Deus, negócio complexo demais. Coração enganoso. Pastor Marco, vamos lá. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Aí o ouvinte pergunta, seria então o meu coração me enganando? Olha, por tudo aquilo que a gente, nesse caso específico aqui, o meu entendimento, eu não posso ser leviano com uma decisão, né? Mas ou desesperadamente corrupto é o coração, né? Ela está se enganando com relação, porque se Deus estivesse aqui, ela não teria perdido o controle das emoções, Exatamente. ela não estaria desesperada, ela não estaria sem saber o que fazer, mas quando Deus está, né, não existe a questão do sentimento trazendo confusão às suas escolhas, as escolhas que ela vai ter que fazer, as decisões que ela vai ter que tomar. Então a sabedoria que vem do alto, né, diz lá em Tiago, capítulo 3, né? Mas se tem de amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E assim, como saber que o meu coração está enganando se essa é a vontade de Deus? Voltando a uma coisa que você falou no começo, JR, se eu não me relaciono com Deus, se eu transformei Deus num ser mágico, mitológico, só para alcançar milagres. Então, o relacionamento com Deus, de acordo com Romanos 12, para que eu possa experimentar, como também a Tânia citou no início, educador aí, que eu possa experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, passa pela decisão firme, de não se conformar, não se amoldar ao modelo que o mundo apresenta hoje, que é de paixões, mas ele fala de transformar. O que é transformar? Ultrapassar aquela forma. Há uma forma que o mundo deu. Transformar, de transatlântico, transamérica, transpassar. Então tem que transpassar essa forma que o mundo deu
para alcançar a forma que Deus me criou no início, né? Que é Ele sendo o Senhor da minha vida. Eu volto a insistir que nossa geração de cristãos brasileiros precisam voltar a devolver o controle da vida a Deus, não mais a alma. Nós pegamos a Bíblia apenas para os textos que nos agradam. Então nós deturpamos a palavra que isso foi interesse para mim. Eu vejo campanhas de igreja muitas vezes fazendo campanhas de oração, de milagre, pegando texto isolado, distorcendo aquele texto para favorecer o seu propósito. Nós estamos tendo isso no público. Digo nós que somos um só corpo, uma só carne, né? Um só corpo, perdão. Nós estamos transgredindo a palavra, as pessoas recebem esse ensino equivocado, não se relacionam com Deus e na sua ficam confusos. Eu não estou julgando a irmã que mandou esse e-mail, por favor, minha mãe, a gente sabe a crise que você está vivendo, mas o caminho é buscar conselhos, mas buscar um relacionamento íntimo com Deus, para que Ele te revele a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o caminho para que não haja confusão entre a minha vontade, a vontade do outro e a vontade de Deus? A vontade do outro entra aí no seguinte aspecto: você pode ter um grupinho que diz, olha, fulana vai lá e tal, um grupo que dá aquele apoio, e a pessoa às vezes pressionada pelo grupo, a pessoa vai lá e assume. Uma outra possibilidade do outro é quando quem gosta é o outro, tá certo? Quem gosta de você é o outro, e esse outro diz que gosta, diz que te ama, e você não gosta do outro, mas porque o outro gosta, você passa a gostar do outro. Não que você goste do outro, você gosta do jeito que o outro gosta de você. Ou seja, no final você não gosta, você só gosta porque o outro gosta. É gostar do gosto do outro gostar de você. Mas aí vai se tornar tá gravando isso aí? Tá gravando? A filosofia tá gravando o programa de hoje? Mas tá aí a questão da história insustentável nessa relação. Como é que discerne isso aí? Para saber o seguinte: sou eu, é o meu eu e não Deus. É Deus e eu, somos nós dois que estamos olhando para esse assunto, quando é o outro e outro em todas essas possibilidades aí. Entendeu? Entendi. Agora colocar pra... Eu também tenho essa dúvida. Eu também tenho. Porque nós somos de carne e osso. E como a Bíblia diz que o coração é enganoso, nós temos uma tendência a nos enganar. A emoção vai lá e a palavra aqui que vai abrindo, quer dizer, a intimidade com Deus é que vai revelando, até mostrando, olha, não é. A palavra diz que não é enganoso, ele é mais enganoso do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Pois é, então a situação é pior nesse verdade. Verdade. Que hoje em dia que nós vamos resolver, vou seguir a voz do meu coração. Vou seguir. Siga o coração, Agora, se nas nossas igrejas a gente cria um ambiente favorável para que haja acompanhamento, aconselhamento, ministério de casais, células de casais, discipulado, onde existam pessoas maduras que possam aconselhar, né? Pessoas como essa ouvinte que está na dúvida, é fundamental, isso daí é imprescindível, porque a nossa vontade, a gente está colocando aqui uma coisa que é extremamente subjetiva, que é a questão do amor, né? Mas como traduzir esse amor e colocar isso em prática, né? Segundo a vontade de Deus. É lógico que precisa haver um conhecimento a respeito da vontade de Deus, os princípios que regem o reino de Deus, e não pelas emoções. Isso aqui já foi debatido, está claro pra gente de que existe essa influência hedonista, né, no nosso meio, de tentar atrelar isso à vontade de Deus, né? Eu não vejo problema nenhum Deus abençoar algumas coisas que são desejos do meu coração, mas coloca isso de forma clara para Deus, para todas as pessoas, que isso seja muito transparente. Agora, desejar alguma coisa e dizer que é da vontade de Deus, né, para legitimar esse desejo, aí é uma coisa maligna e diabólica. Estou ainda pensando na sua palavra, né? Sua argumentação filosófica. E eu estou sofrendo, porque na verdade, quando você falou sobre essa questão, se eu gosto ou gosto daquilo que ele me faz, e aí eu acredito que uma questão que nós vamos remeter é a questão do discernimento e da paciência. Nós perdemos isso. Nós estamos numa geração que tudo é para emergente, para urgência. Então as relações também passam por isso, né? Ou seja, eu não tenho tempo para repensar, para avaliar. E aqui foi dito a palavra do pastor Silvano, foi muito boa. Ou seja, o casamento daqui a um mês. Quer dizer, então olha a decisão que ela tem que tomar aí em um mês. Então nossas relações hoje, elas não passam por esse tempo de amadurecimento, de discernimento. Então quando você coloca, você é de Deus, se é do grupo, se é do outro, se é de mim mesmo, só o tempo. Só o tempo, não tem como a gente avaliar isso
no imediatismo. Então a pessoa não pode casar por desespero, porque no desespero não haverá tempo para poder conhecer a pessoa. Existem pessoas que estão extremamente carentes, aí aparece alguém, entendeu? Acho que foi um anjo, isso é, Deus enviou, até fala, meu anjo. Definir Cuidado sentimentos. que Lúcifer, né? É amor, é paixão, o que é isso? Oi. E tem muito isso nas nossas igrejas, viu, JR? As meninas que elas vão envelhecendo, elas acham que vão ficar pra titia, e ela, de repente, um rostinho mais bonito, uma palavra um pouquinho mais açucarada, ela cai. É como eu já ouvi aqui, encalhada é a que casa mal. Encalhada é quem encalhou, né? A vida, não é isso? Não sei de quem é essa frase, não, mas foi dito aqui nessa mesa já algumas vezes, como aquelas frases tem de segundo fulano, segundo Beltrano. Às vezes a pessoa mesmo nem disse a frase, né? Agora vocês estão dizendo aí que eu tô aí, o apóstolo que disse que eu fico aí Filosofando. Não filosofando não, quando eu tava contando a história, né? Vai piorando, de cinema, negócio de cinema. Roteiro. Escuta aí. Roteiro de cinema. De Agostinho Porto, ouvinte dizendo, olha aí, ó. É um bairro grande, Agostinho Porto, não é um bairro grande? É Agostinho Porto. Há muita gente. A Tânia já disse, você viu a Tânia? Ô Tânia. Sexualidade feminina já. Pelo amor de Deus, hein? Vigia, hein? Tem muita gente lá. Estava noiva com casamento marcado quando conheci alguém que balançou meu coração. Como é que balança o coração? Meu Deus. Hein? Não estava firme, né? Não tava. O coração não estava firme, né? Mas Continue. Não, quer saber? Ele ficou vermelha. E alguém que balançou meu coração e acabei traindo o meu noivo, olha aí. E mantive meu relacionamento com esse rapaz e o noivo lá. Bom, no dia do meu casamento, ele foi. Ó, peraí. A expectativa já tá. No dia do meu casamento. Não, eu falei, eu vou contar. Eu vou deixar isso pra segunda-feira. Minha mão tá gelando. A cara não vai aguentar. É muita maldade. É um final de semana inteiro aí, pelo amor de Deus, vai querer ler aqui o negócio, enfim. E acabei traindo e mantive um relacionamento com esse rapaz. No dia do meu casamento, ele disse que me roubaria na porta da igreja. Gente, e o roteirista sou eu, olha aí. Olha a verdade aqui, ó. Fica, né, e eu morri de medo. Casei. Diz, então o cara não foi naquele dia. Casei e ainda mantive esse relacionamento por um mês. Meu Senhor. Não conseguia me livrar, mas sempre me sentia mal. E como foi falado, sempre tinha uma seta apontando pra mim. Olha aí, o roteiro. Meu Deus, cadê aqui, gente? Você tá balançando Agostinho Porto. Olha aqui, olha. Vamos descobrir quem é. E me arrependi, Deus teve misericórdia de mim. Há 3 anos, ó, já tem tempo, isso. Há 3 anos ele reapareceu. Esse cara é o Jason. Mas eu me mantive firme, como a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diz aqui a nossa ouvinte, que coisa, hein? É outra aqui? É outra história dessa, Marcelo? Não é de Agostinho Porto, não, né? Vivi uma situação, agora vamos para Japeri. Essa é de Mesquita. Japeri. Vivi uma situação parecida, já tinha distribuído os convites, olha, faltavam 30 dias para o casamento. E o meu ex-namorado me pediu para não casar e voltar para ele. Olha o ex, rapaz. O ex deve ter falado, senhora, a gente aproveita a festa. Os convites só mudam o nome. Tem ex que é muito prático. Tem ex que é muito prático, né? Ex tem muito prático, olha aí. Me pediu para não casar e voltar para ele. Na hora, meu coração veio na goela. O que é isso? Veio na goela. Hein? Subiu? O outro não. O outro subiu já. Esse já subiu. Mas eu senti a artimanha do diabo e não aceitei. Tava ligado. Tenho 8 anos de casada, amo meu esposo e sou muito feliz com ele, conta a nossa ouvinte. O fato, companheiros, é que as histórias contadas pelos nossos ouvintes revelam o quanto esse assunto é importante. É verdade. E o quanto este assunto é difícil. E o quanto nós precisamos da graça de Deus.
Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Então, 90% dos nossos ouvintes dizem que já tomaram alguma decisão com muita certeza, mas depois descobriram que era um engano. Quarta-feira, aquele almoço. Conte aí pros nossos ouvintes. Velocidade 3. Vamos lá, velocidade 3. Ó, o ritmo. ouvinte vai vir aqui fazer o debate 93 com você e depois ainda vai almoçar. Endereço, tem que dar as informações. É rápido, mas com informação. rádio93.com.br. Repetindo. Promocão@rádio93.com.br. Vai fazer o programa aqui com a gente, com os nossos debatedores. Exatamente, vai almoçar conosco, com a nossa equipe. Maravilhoso. E nós já vamos sortear agora. A Viviane já está aqui. Quem vai estar no programa do Malta Júnior. Segunda-feira ou Malta? Segunda-feira. Então, o nosso é quarta-feira, Marcela. Cid terça, a gente quarta e o Malta começa segunda-feira. A diferença é que com o Malta não é almoço, é um café da manhã. É um café da manhã. Mas vai ser caprichado. Caprichado, não é um... Não é um cafezinho. Cafezinho magro, aquele café. É um café medroso. Você sabe a diferença do café medroso? Não. Ele tem que estar sempre acompanhado. Pãozinho francês, bolinho de fubá, um leitezinho, um presuntinho, um queijinho, hein? Então a gente pode dizer que vai ser um café bem medroso. Um café medroso, o café medroso é o bom. Vamos então aí, qual vai ser o ouvinte? Eu posso sortear? Sorteia, vai lá, Marcela, ajuda, Luciana, vamos lá. Olha aí, já sorteou. Quem você é? Menino ou menina? Menino. Menino, olha aí, que beleza. Esse é um café com crente. Marcos Barbosa. Marcos Barbosa, tem nome de radialista. Não é? Marcos Barbosa. Na locução, o cara tem uma voz bonita aí, vai ser um colega nosso aqui, bem-vindo à casa. Marcos Barbosa. O Malta entra às 6 horas. O ouvinte vai ser assim, condenado, tá? 6 horas, poderá estar, como é que é o negócio? Vamos deixar ele escolher, né, JR? 7 horas tem horário político, né? Então, né? 6 ou... 5 para 7, é isso? Hein? 8, pode ser 8 também. Então né? você vai entrar em contato com ele. Então vai explicar pra ele. Só pra falar um detalhe. Não adianta mais os ouvintes mandarem e-mail pedindo pra fazer o programa com o Malta Júnior, porque nós já fizemos o sorteio. Então agora com o Cid, JR em Rosane diante, e Roberto aí Vidal. Continua valendo. Isso aí. Muito obrigado, Obrigada, Viviane. Joia demais. Estamos aqui na 93 FM, minha gente. Segunda-feira nós vamos tratar sobre outro assunto importantíssimo aqui, a questão de esperar. Muita gente tem dificuldade. Tá atrelado ao tema de hoje, embora tenha aqui uma vertente diferente, a pressão que muita gente sofre, né? Muita gente sofre, o ouvinte dizendo como escolher certo, quais são os sinais que indicam que estou escolhendo bem. Por outro lado, o ouvinte traz aqui o texto da carta aos Coríntios no capítulo 7, dizendo que é melhor ficar solteiro. E hoje em dia quase que ninguém pensa nisso mais como uma possibilidade, né? É que a gente lida com isso, nós vamos estar discutindo segunda-feira. Muito obrigado aqui aos companheiros, pastor Silfarne, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Obrigado por todos os participantes da mesa, os ouvintes. Quero deixar também aqui um convite especial. Amanhã teremos a Marcha para Jesus e Mesquita. Às 16 horas, a concentração na Praça Elizabeth Paixão, ali próximo ao Bradesco. E vamos caminhar em direção ao Paço Municipal. Vai ter Fernanda Brum, Bruna Carla, Beatriz, Lucas e Débora. Pregação com o pastor Marcos Gregório. Será uma tarde especial para a cidade de Mesquita. Você, mesquitense, de qualquer denominação evangélica, está convidado a marchar conosco por Jesus. Pastor Marco Antônio, muito obrigado. Tânia, muito obrigado. Apóstolo Alexandre, muito obrigado. Vou pedir ao irmão que ore conosco. Vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia. Pedimos que a tua direção seja dada a esta jovem, a tantos quantos passam por esse dilema. Opera, Senhor, o milagre dos enfermos, os que estão abatidos, restaure e abençoe esta emissora na pessoa do seu líder, nosso irmão Harold Oliveira. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.